Salve, salve galera! Aqui é Marcelo Araújo do canal Os Brodões Oficial. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vem comigo, produção, roda a vinheta aí. Salve, salve galera! Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite para todos vocês. Graça e paz para todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Os Brodões Oficial. Para quem não me conhece, eu me apresento. Me chamo Marcelo Araújo. Tô com vocês todos os dias aqui na plataforma do YouTube. Hoje é segunda-feira, uma boa semana, graças a Deus abençoada para todos, porque hoje é essa segunda-feira abençoada, dia 3 de abril de 2023. Graças a Deus, segunda-feira abençoada por Deus. Eita, mês de abril abençoado. Eita, que Deus vai abençoar muita gente nesse mês de abril. Hoje, essa segunda-feira, cheia de graça, cheia de virtude, cheia de vigor que Deus tem dado para nós. Dia 3 de abril desse ano maravilhoso de 2023. E aí? E vocês? Agradecer a Deus por mais um dia de vida? Tá agradecendo a Deus? Tá orando a Deus antes de levantar da cama? Antes de sair para o seu trabalho? Para a sua escola? Para a sua faculdade? Para os seus cursos? Tá orando a Deus antes de ir para o supermercado? E quando vai para o açougue? Ora a Deus antes? Quando vai na farmácia, na feira, seja onde quer que você for, não se esqueça de orar a Deus. Pede para Deus te proteger. Pede para Deus guardar você, guardar a tua família, guardar a tua ida e guardar a tua volta também, tá bom? Crie esse hábito se você não é de oração, mas crie esse hábito. Mesmo se você não é evangélico, se você não é cristão, se você não é católico, não tem nenhum problema. Seja qualquer religião, ore a Deus para um Deus maior. Um Deus maior que sempre cuida de mim, cuida de você, cuida da nossa família, tá bom? Ore pelos próximos também, tá bom? Não esqueça de orar por essa nação brasileira, esse Brasil tão abençoado, né? Essa terra tão abençoada, que tudo que você planta nasce, graças a Deus, né? Essa cidade maravilhosa que é também São Paulo, Rio de Janeiro, todos os estados, todos, não é verdade, não é verdade? É Bahia, é Fortaleza, é Ceará, é Piauí, é um monte, Amazonas. Todo estado brasileiro é lindo demais, é abençoado por Deus. Esse Brasil tão lindo, né? Ore pelo Brasil, ore pelos governantes, pelo presidente, ore por todos que estão na política, que estão à frente para cuidar do Brasil. Porque orando a Deus, todo o poder é constituído por Deus. Nada se faz se o nosso Deus não permitir. Então, ore a Deus, tá bom? Ore também para Deus. Peça para Deus abençoar também Jerusalém, né? A nação de Jerusalém, de Israel, tá bom? Glória a Deus. Ore por todos os países também, por todas as nações. Coloque sempre, todos os dias, nas mãos de Deus, tá bom? E você vai ser abençoado por Deus, tá bom? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele. Porque as demais coisas, o próprio Jesus prometeu que irá ser acrescentado, tá bom? Graças a Deus. E aí? Você tá bem mesmo? Tem certeza que você tá bem? Graças a Deus pela tua presença aqui no canal Os Brodões Oficiais, ó. Os Brodões Oficial, graças a Deus, né? Estamos maratonando as Escrituras Sagradas, tá bom? Estamos maratonando as Escrituras Sagradas aí, ó. E a Bíblia, o qual eu estou manuseando, é essa daqui, ó. Bíblia de Estudo Plenitude, graças a Deus, né? A mesma versão da João Ferreira de Almeida, é a mesma versão. É uma versão original, né? João Ferreira de Almeida é muito bom. Acredito que a metade da nação brasileira tem João Ferreira de Almeida, né? Tem
essa versão, né? Graças a Deus, né? Então, e a gente estamos maratonando o livro de Jeremias, o profeta, né? O profeta Jeremias, o profeta chorão. Eita, como dizem todos os pregadores aí, né? O profeta chorão, que é o Jeremias, é o profeta o qual Deus escolheu para falar com o povo de Israel, povo desobediente, um povo errante, um povo que não temia a Deus. Dava ouvido para tudo, deixava de adorar a Deus para adorar outros deuses que desagradavam a Deus. E depois tinha consequência, né? Tinha consequência porque de Deus e com Deus ninguém pode, ninguém zomba de Deus. Deus não se deixa escarnecer, tá bom? Aquilo que o homem plantar, que não for bom, ele vai colher e vai sofrer consequência, não é verdade? E graças a Deus, e esse canal aqui, eu gosto sempre de falar, esse canal aqui não é um canal religioso, tá bom? Esse canal aqui é meu canal Os Brodões Oficial, tem vídeos aleatórios de viagens, de alguns lugares, em lanchonete, pizzaria, é um vídeo aleatório, é que graças a Deus eu senti de transmitir a palavra de Deus, de maratonar as escrituras junto com todos vocês. Porque de graça eu recebi de Deus, de graça eu tenho que passar também, né? O que é bom pra mim é bom pra todos, que é a palavra de Deus, né? Eu sempre falo, o livro assim fechado, né? A Bíblia fechada assim é um livro como qualquer um outro livro, porque tá fechado. A partir do momento que você abriu, mas a Bíblia é sagrada. Não tô falando de outros livros, assim, como você deixou um livro assim, ó, se você não abrir, entendeu? Agora, se você abrir, é Deus falando, é a boca de Deus falando, porque tem a palavra dele. Então, só que nem eu falo, esse vídeo aqui, esse canal aqui é para todos, de todas as religiões. Não importa qual é a sua religião, o importante é que Jesus te ama, que Deus te ama. Fique à vontade, porque a palavra é para você também, tá bom? Fique à vontade, não sei qual é a sua religião, nem preciso saber. O importante é que todos nós somos criados por Deus, somos filhos de Deus. Então você merece ouvir a palavra de Deus. Eu tô aqui para vender a palavra de Deus, não, misericórdia, porque é a palavra de Deus. Ai de mim se comercializar a palavra de Deus, colocar número de chave de Pix na tela, número de agência, misericórdia, ai daquele que tá fazendo isso daí. Deus vai pedir conta. E a ira de Deus, já sabe, né? Vai ser com Deus. Tá bom? E você que não é inscrito no canal, antes de começar a maratonar, inscreva-se no canal, não perca tempo, tá bom? Inscreva-se aqui no canal, vai dar essa força pra gente. E também, curte, ó, deixe seu like, tá bom? E outra, ative o sininho para receber notificações de mais vídeos novos como esse aqui pro YouTube te mandar, tá ok? E outra, compartilhe os vídeos, vai ajudar a gente bastante. E sem contar, também, deixe nos comentários. Tá gostando, não tá? Deixe nos comentários, a gente irá responder, eu irei responder em nome de Jesus Cristo. E aí, me siga no Instagram. Se você me seguir, não é produção. Se me seguir, com certeza, eu vou seguir de volta, a gente segue de volta. E outra, ó, curte minha página no Facebook, tá bom? Dá essa força, essa moral pra nós. E também estamos no Twitter, @Brodões3, @Brodões3 no Twitter. E sem contar que não pode faltar, né, produção, a campanha continua. Hashtag YouTube monetiza o nosso canal. Dá essa força, essa moral pra nós, YouTube, pra gente melhorar a qualidade de som, de áudio, de imagem, de vídeo, pra entregar o melhores pros meus inscritos que são abençoados por Deus. Então, YouTube, seja abençoado por Deus também. Quer ser abençoado, equipe do YouTube? Então, monetiza, hashtag YouTube monetiza o nosso canal, Os Brodões Oficial, tá ok? Valeu! É isso aí, mês de abril, né? Eita, mês de abril, como eu já falei nos vídeos anteriores, né, produção? Mês de abril é o quê? Mês da Páscoa, né? Mês de chocolate. E mês do bacalhau da Noruega, bacalhau de Noruega, da Noruega, né? Eita, trem bom, isso é bom demais, né? Então, e aí? Esse mês aqui você vai comer bacalhau? Chocolate, ovo de Páscoa, vai comer? Não vai? Por que não? Ah, tá sem condições? Deus proverá. Eu profetizo que Deus abençoe você e tua família e tua casa, que vocês irão comer muito chocolate, muito ovo de Páscoa e muito bacalhau, tá bom? Bacalhau do bom, bacalhau de Noruega, em nome de Jesus, que
Que Deus supla a necessidade de vocês e abençoe vocês com bacalhau, com chocolate, ovo de Páscoa para toda a tua família, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Bora maratonar? Vamos ler mais 5 capítulos? Em nome de Jesus? Vem comigo então. Jeremias, né? Vem comigo. Bora! Chegou a hora, o momento gostoso da gente ouvir Deus falar com a gente, né? Pra gente prestar atenção nas leituras, nos detalhes, nos versículos, onde Deus começa a falar com a gente. O Espírito Santo nos dá sabedoria, discernimento, entendimento, tá bom? Que Deus coloque temor e tremor dentro de nós para que nós possamos entender, que Deus abra os nossos olhos espirituais e os nossos ouvidos espirituais para que a gente possa entender a perfeita e a vontade de Deus para nossas vidas, não é verdade? Vamos lá. Jeremias, capítulo 33, do versículo 1 ao versículo 26. A palavra de Deus diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. O seu nome é Senhor. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas desta cidade e sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas com os trabucos e a espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homens que feriram na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o rosto desta cidade por causa de toda sua maldade. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundâncias de paz e de verdade, e removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio, e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades, com que pecaram contra mim e com que transgrediram contra mim. E esta cidade me servirá de nome de alegria, de louvor e de glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor, neste lugar de que vós dizeis que está deserto, sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de gozo e a voz de alegria, e a voz de noivo e a voz de esposa, e a voz dos que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre, e a voz dos que trazem louvor à casa do Senhor, pois farei que torne o cativeiro da terra, como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, ainda neste lugar que está deserto, sem homens e sem animais, e em todas as suas cidades haverá uma morada de pastores que façam repousar o gado. Nas cidades das montanhas e nas cidades das planícies e nas cidades do sul e na terra de Benjamim e nos contornos de Jerusalém e nas cidades de Judá, ainda passará o gado pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente,
e este é o nome que lhes chamarão: o Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levíticos faltará varão diante de mim, para que ofereça holocausto e queime oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor: se puderdes invalidar o meu concerto do dia e o meu concerto da noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar o meu concerto com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros, como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar. Assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: não tens visto o que este povo fala, dizendo: as duas gerações que o Senhor elegeu, agora as rejeitou e desprezaram o meu povo, como se não fora já um povo diante deles. Assim diz o Senhor: se o meu concerto do dia e da noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua semente quem domine sobre a semente de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. Glória a Deus. Jeremias capítulo 34, do versículo 1 ao versículo 22. Diz assim o título: Prediz-se a sorte de Zedequias. Predisse a sorte de Zedequias. A palavra que do Senhor veio a Jeremias, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra que estavam sob domínio da sua mão, e todos os povos pelejavam contra Jerusalém e contra todas as suas cidades, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e diz ele: assim diz o Senhor, eis que eu entrego esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, o qual a queimará, e tu não escaparás das suas mãos. Antes, de certo, serás preso e serás entregues nas mãos, e teus olhos verão os olhos do rei da Babilônia, e ele te falará boca a boca, e entrarás na Babilônia. Todavia, ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a teu respeito: não morrerás à espada, em paz morrerás, e conforme as incinerações de teus pais, os reis precedentes que foram antes de ti, assim te queimarão a ti, e prantearão, dizendo: ah, Senhor, porque sou eu que digo a palavra, diz o Senhor. E anunciou Jeremias, o profeta, a Zedequias, rei de Judá, todas estas palavras em Jerusalém, quando o exército do rei da Babilônia pelejava contra Jerusalém, contra todas as cidades de Judá que ficaram de resto, contra Laquis e contra Azeca, porque essas fortes cidades foram as que ficaram dentre as cidades de Judá. Título: as ameaças de Deus por causa da escravatura. As ameaças de Deus por causa da escravatura. A palavra que do Senhor veio a Jeremias depois que o rei Zedequias fez concerto com todo o povo que havia em Jerusalém, para lhes apregoar a liberdade, que cada um despedisse forro a seu servo e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se fizesse servir deles, sendo judeus seus irmãos.
E ouviram todos os príncipes e todo o povo que entrou no concerto, que cada um despedisse forro o seu servo e cada um a sua serva, de maneira que não se fizessem mais servir deles. Ouviram, pois, e os soltaram. Mas depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que tinham libertado, e os sujeitaram por servos e por servas. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias, da parte do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu fiz concerto com os vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: Ao fim de 7 anos libertareis cada um a seu irmão hebreu que te for vendido a ti e te houver servido a ti 6 anos, e despedi-lo-eis o forro de ti. Mas vossos pais me não ouviram, nem inclinaram os ouvidos. E vos haveis hoje convertido e tinhas feito o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade cada um ao seu próximo, e tinhas feito diante de mim um concerto na casa que se chama pelo meu nome. Mudastes, porém, ou profanaste o meu nome e fizeste voltar cada um ao seu servo e cada um à sua serva, os quais já tinhas despedido forros conforme a sua vontade, e os sujeitaste para que se vos fizessem servos e servas. Portanto, assim diz o Senhor, vós não me ouviste a mim, para pregoardes a liberdade, cada um ao seu irmão, e cada um ao seu próximo, pois eis que eu vos apregou a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a pestilência e para a fome, e darei por espanto a todos os reinos da terra. Entregarei os homens que traspassaram o meu concerto, que não confirmaram as palavras do concerto, como eles fizeram diante de mim com o bezerro que dividiram em 2 partes, passando pelo meio das 2 porções. Os príncipes de Judá e os príncipes de Jerusalém, e os eunucos, e os sacerdotes, e todo o povo da terra que passou por meio das porções do bezerro, entregarão, digo, nas mãos de seus inimigos e nas mãos do que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de mantimento às aves dos céus e os animais da terra. E até o rei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes entregarei nas mãos dos seus inimigos, e nas mãos dos que procuram a sua morte, e nas mãos do exército do rei da Babilônia, que já se retirou de vós. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei tornar a esta cidade, e pelejarão contra ela, e a tornarão, e também tomarão e queimarão a cidade de Judá, porém assolação, de sorte que ninguém habite nelas. Glória a Deus. Jeremias capítulo 35, do versículo 1 ao versículo 19. O título diz assim: A obediência dos recabitas é dada a Judá como exemplo. A obediência dos recabitas é dada a Judá como exemplo. Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Macéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: Bebei vinho. Mas eles disseram: Não beberemos vinho,
porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias. Nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificamos casas para a nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente. Mas habitamos em tendas. Assim, ouvimos, fizemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que, subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a esta terra, dissemos: vinde e vamos a Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura, nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes ouviram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado, a vós, madrugando e falando, vós não me ouviste. E vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando, enviando e dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e aos vossos pais. Mas não inclinastes os ouvidos, nem me obedeceste a mim, visto que os filhos de Jonadab, filhos de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhe tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. E a casa dos recabitas, disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: visto que obedeceste ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos, e fizestes conforme tudo quanto vos ordenou, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Glória a Deus. Jeremias, capítulo 36. Do versículo 1 ao versículo 32. O título diz assim: o rolo de Jeremias é lido no templo. O rei corta-o e lança-o no fogo. O rolo de Jeremias é lido no templo e o rei corta-o e lança-o no fogo. Eita! Sucedeu, pois, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado sobre Israel, e sobre Judá, e sobre todas as nações, desde o dia em que eu te falei a ti, desde os dias de Josias até hoje. Ouvirão, talvez, os da casa de Judá, todo o mal que eu intento fazer-lhes, para que
cada qual se converta do seu mau caminho, e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias. Escreveu Baruque da boca de Jeremias todas as palavras do Senhor, que ele lhe tinha revelado no rolo de um livro. E Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo: eu estou encerrado e não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu, e lê pelo rolo que escreveste da minha boca as palavras do Senhor, os ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também aos ouvidos de todo Judá, vindo das suas cidades, as lerás. Pode ser que cala a sua súplica diante do Senhor e se converta cada um do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. E fez Baruque, filho de Nerias, conforme tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, lendo naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. E aconteceu no ano 5º de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9º, que apregoaram jejum diante do Senhor, a todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém. Leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. E ouvindo Miqueias, filho de Gemarias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor naquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escriba, e eis que todos os príncipes estavam ali assentados: Elisama, o escriba, e Delaias, filho de Semaias, e Eunatã, filho de Aquibó, e Gemarias, filho de Safã, e Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros príncipes. E Miqueias anunciou-lhes todas as palavras que ouvira, lendo-as Baruque pelo livro aos ouvidos do povo. Então todos os príncipes mandaram Jeude, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cusi, dizer a Baruque: o rolo que leste aos ouvidos do povo tomaram nas suas mãos. E vem. E Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo nas suas mãos, e venham a eles. E disseram-lhes: assenta-te agora e lê aos nossos ouvidos. E leu Baruque aos ouvidos deles. E sucedeu que, ouvindo eles todas aquelas palavras, se voltaram temerosos uns para com os outros. Disseram a Baruque: sem dúvida nenhuma, anunciaremos ao rei todas estas palavras. E perguntaram a Baruque, dizendo: declara-nos agora, como escrevestes da sua boca todas estas palavras? E disse-lhes Baruque: com a sua boca ditava-me todas estas palavras, e eu a escrevia no livro com tinta. Então disseram os príncipes a Baruque: vai e esconde-te, tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estás. E foram ter com o rei ao átrio, mas depositaram o rolo na câmara de Elisama, o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeude para que trouxesse o rolo. E Jeude tomou da câmara de Elisama, o escriba, e leu aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Estava então o rei assentado na casa de inverno pelo 9º mês, e estava diante dele um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou ao fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. E não temeram nem rasgaram as suas vestes.
O rei e todos os seus servos que ouviram todas aquelas palavras, posto que Elinatã e Delaias e Gemarias tivessem pedido ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. Antes deu ordem ao rei a Jerameel, filho de Ameleque, e a Seraias, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abidel, que prendessem Baruque, o escrivão, e Jeremias, o profeta. Mas o Senhor tinha-os escondido. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo, com as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo: toma ainda outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro volume, o qual Joaquim, rei de Judá, queimou. E a Joaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimaste este rolo, dizendo, porque escreveste nele, anunciando, certamente virá o rei da Babilônia e destruirá esta terra, e fará cessar nela homens e animais. Portanto, assim diz o Senhor, acerca de Joaquim, rei de Judá: não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor de dia e à geada de noite. E visitarei sobre ele e sobre a sua semente, e sobre os seus servos a sua iniquidade. E trarei sobre ele e sobre os moradores de Jerusalém, e sobre os homens de Judá, todo aquele mal que lhes tenho falado, sem que me ouvissem. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, tinha queimado. E ainda se acrescentaram a elas muitas palavras semelhantes. Glória a Deus. Jeremias capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 21. O título diz assim: Jeremias na prisão. Jeremias na prisão. E reinou o rei Zedequias, filho de Josias, em lugar de Conias, filho de Joaquim, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituiu rei na terra de Judá. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor, que falou pelo ministério de Jeremias, o profeta. Contudo, mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Selemia, e a Sofonias, filho de Maceias, o sacerdote, ao profeta Jeremias, para lhe disserem: roga agora por nós ao Senhor nosso Deus. E entrava e saía Jeremias entre o povo, porque não o tinha encerrado na prisão. Contudo, o exército de Faraó saiu do Egito, ouvindo os caldeus que tinham sitiado Jerusalém esta notícia, retiraram-se de Jerusalém. Então veio a Jeremias, o profeta, a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para se informar: eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para sua terra no Egito. E voltarão os caldeus e pelejarão contra esta cidade, e a tomarão e a queimarão. Assim diz o Senhor: não enganeis a vossa alma, dizendo: sem dúvida, se irão os caldeus de nós, porque não se irão. Porque ainda que ferisseis a todo o exército dos caldeus que peleja contra vós, e ficassem deles apenas homens traspassados, cada um se levantaria na sua tenda e queimaria o fogo nesta cidade. E sucedeu que, subindo de Jerusalém o exército dos caldeus, por causa do exército de Faraó, saiu Jeremias de Jerusalém, a fim de ir à terra de Benjamim para receber a sua parte no meio do povo. Estando ele à porta de Benjamim,
Achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o qual prendeu a Jeremias, o profeta, dizendo: Tu foges para os caldeus. E Jeremias disse: Isso é falso. Não fujo para os caldeus. Mas ele não lhe deu ouvidos. E assim Jerias prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. E os príncipes se iraram muito contra Jeremias e o feriram e o puseram na prisão, na casa de Jonatas, o escrivão, porque o tinha transformado em cárcere. Entrando, pois, Jeremias na casa do calabouço e nas suas celas, ficou ali Jeremias muitos dias. E mandou o rei Zedequias soltá-lo. Então o rei lhes perguntou em sua casa, em segredo, dizendo: Alguma palavra do Senhor? E disse Jeremias: E disse ainda: Na mão do rei da Babilônia serás entregue. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: Em que tenho pecado contra ti, e contra os teus servos, e contra este povo, para que me pusesses na prisão? Onde estão agora os vossos profetas que vos profetizavam, dizendo: O rei da Babilônia não virá contra vós, nem contra esta terra? Agora, pois, ó rei, meu senhor, caia a minha súplica diante de ti. Não me deixes tornar a casa de Jonatas, o escriba, para que não venha a morrer ali. Então ordenou o rei Zedequias que pusessem Jeremias no átrio da guarda, e deram-lhe um bolo de pão cada dia, da rua dos padeiros, até que se acabou todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio da guarda. Glória a Deus. Graças a Deus, glória a Deus. Boa é esta palavra, a palavra de Deus, que nos purifica, que nos alimenta, que nos salva, que nos ajuda, que nos protege. É a palavra de Deus. Graças a Deus, né? Muito obrigado, meu Deus, por essa palavra. Tá aí, galera. 5 capítulos finalizado, né? 5 capítulos aqui maratonado. Graças a Deus, né? Jeremias foi cerrado na prisão porque falava a verdade, que Deus mandava ele falar a verdade e sofria a consequência. Mas só que o povo também, a ira de Deus vinha com força em cima desse povo desobediente que não ouvia a palavra de Deus, esses reis que queria só ouvir o que massageasse, né, o ego deles. É assim nos dias de hoje, esses pastores, grandes pastores, falsos pastores, né, na verdade, que fala as palavras para o povo, que massageia o ego deles, que massageia, né? Por quê? Estão interessados na riqueza, nos dízimos, nas ofertas que esse povo pode depositar ali no altar deles ali. Quanto mais ficam mais podres de rico, né? E mais podres milionários. São todos sepulcros caiados por dentro. Podres, tá certo? Assim disse Jesus naquele tempo. Tá aí. Tá bom? Vou dar a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces e consolação e comunhão do Espírito Santo esteja com nós todos os dias até a vinda de Jesus Cristo. E que nós venhamos a selar com amém, amém, amém. Assim seja, Jesus. Graças a Deus, obrigado, meu Deus. Assim seja, feito a tua vontade, o teu querer, tanto na terra como no céu, como aí no céu. Glória a Deus. Fique conosco, continue conosco. No nome santo de Jesus, Pai Celestial. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Tá aí, galera. Graças a Deus, finalizamos aqui 5 capítulos, mas eu vou ficando por aqui, porque amanhã tem mais. Aguardo todos vocês de novo. Muito obrigado pela presença de vocês, pela audiência de todos vocês, por estar comigo aqui na plataforma do YouTube, aqui no canal Os Boladões Oficial.
Muito obrigado. Tenha uma semana abençoada, uma segunda cheia de paz, cheia de graça, cheia de multiplicação dos pães, multiplicações do alimento, multiplicações do seu salário. Você que não está trabalhando, Deus abrirá uma porta de emprego para você, tá bom? Não temas, confia, apenas confie no Senhor. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, o resto ele fará. Tá bom? Deus abençoe, graça e paz para todos vocês. Tchau, espero vocês, tá bom? Até amanhã.